Deus, meus irmãos, iremos começar a falar sobre um assunto que também é muito importante, que muitas pessoas que eu tenho às vezes encontrado durante minha vida, muitas desconhecem, têm problemas, não tem quem ensine, quem explique, que é o problema da mediunidade. Há pessoas, gente, que passam pela vida toda sofrendo, vai num lugar, não explica direito, vai no outro, não está de acordo, porque não é só ter a mediunidade, é preciso conhecer, é preciso estudar sobre ela, como tudo. Qualquer serviço que a gente vai fazer, a gente precisa saber conhecer, principalmente se a gente nunca viu. E o problema todo é esse, né? Que conversando a gente fala, nossa, é uma mediunidade, a necessidade de desenvolver essa mediunidade, a necessidade de você trabalhar com ela. Então elas ficam, porque não tiveram orientação nenhuma no seu lar. Às vezes são de outras religiões ou não tem nenhuma religião, como acontece muito. E então a pessoa fica vendida ali, né? Perplexa, você tem mediunidade, está na hora de você trabalhar. Então, entre isso, então, há necessidade, no fim, às vezes, da gente explicar, falar o que se passa. Por quê? Ou então, elas vão em determinados lugares e não é explicado direito para ela se entendia, ela fica amolada, no fim não vai mais, ou então resolve largar de lado. Ela não entende que ela tem uma tarefa a seguir e que se ela não seguir essa tarefa, maiores problemas virão para ela. Mas até a gente explicar, até a gente falar, elas ficam por aí. Vai aqui, um fala uma coisa, vai ali, outro fala outra. Então, aquelas que tiverem alguma coisa que sente que há algo diferente, né? Não tenham vergonha de falar. E daí, gente? Vocês dêem graças a Deus de ter conseguido nascer e vir em médio. Porque vindo médio vocês vão fazer muitas coisas. Se é que vão trabalhar direito, seguir direito, que aí também é outro problema, né? Muitos não encaram como uma coisa que requer muita persistência, muita paciência e muito amor naquilo que for fazer. E, às vezes, e porque a pessoa, às vezes, desde pequenininha, desde pequena, há médios que desde pequena ficam chorando, ficam com medo, né? Falam com seus familiares, eu estou vendo tal coisa, eu sonhei tal coisa, né? É a hora da mãe, do pai, olhar e ver o que está se passando. Porque nem sempre, gente, é ilusão, é história, ela é criança, está inventando. Ela está inventando porque ela é sozinha, então ela acha que criou um amiguinho. Mas não é. Às vezes, acaso que durante a infância, realmente, muitos veem, muitos enxergam, e depois com o tempo, com o passar do tempo, elas deixam de ver, deixam de perceber qualquer coisa. Mas
também o fato dessa mediunidade. Já está vindo da infância devagarzinho, gradativamente, né? E seria então necessário dos pais procurarem um lugar para que ela tomasse, para que eles tomassem uma direção, né? E obedecesse essas normas, não deixasse a revelia. Com o tempo ela melhora, com o tempo ele não estará assim. E não é por aí. Então, me aconselho, né, mesmo. Não tem esse negócio, é porque é outra religião. Por que que tem isso? Deus me livre que eu não entro lá. Não é por aí, gente. Não é por aí. Sim, precisa se ter um conhecimento. Porque se essa criança ou jovem está com esse tipo de problema, é porque ele já foi determinado antes de nascer, que ele viria médico, que ele iria trabalhar nessa parte. Então, como tal, espero que as pessoas respeitem e procurem lugares ou lugar para que essa pessoa saia desse problema, porque não é nada fácil. Não é fácil, gente. A pessoa tem medo, fica insegura, fica nervosa, irritada, né? Seja em casa ou seja em outros lugares que ela estiver. Não é só esperar ela ter uma dor de cabeça, ter uma febre. Vocês não vão correndo no médico para ver qual é o remédio? A mesma coisa em mediunidade. Converse, dê segurança, mostre que vocês estão presentes, porque é horrível passar mal, sentir-se mal sozinho, sem ajuda, sem ninguém por perto, sem ninguém para explicar, né? E assim por diante. Agora, antes de falar, porque vai ser dito alguns tipos de mediunidades. Aqueles que tiverem interessado, preste bem atenção, procurarei falar da melhor maneira possível, explicando as várias tipos de mediunidade, porque não existe uma mediunidade só, como não existe nenhum médium igual ao outro. Cada um vem com o seu tipo, com a sua tarefa determinada. E tem, gente, aquele que for médium, que veio como médium, que procure. Deixe as normas de lado, um medo. Eu tô com vergonha. Que bobagem, gente. Vão atrás daquilo que vocês quiseram, porque se vocês vieram médios, é porque vocês aceitaram quando vocês estavam no plano espiritual. E muitos pedem para que seja médium, porque a mediunidade não é privilégio de ninguém, não é prêmio, não é status. Tem gente que fala, eu recebo isso, e daí que recebe? Então não tem nada disso, gente, nada. Os nossos guias, os nossos mentores também precisam do médium que deverá fazer tudo para que dê certo as suas reuniões, os seus trabalhos. E é lógico que é preciso estudar, é preciso ler. Deixe a preguiça de lado, a má vontade, porque se vocês que vieram médio deixaram de lado, estão esperando para ir trabalhar quando tiver 50 anos, 60 anos,
vocês estão errados, porque há um tempo certo para esse trabalho. Os guias, os mentores, eles não vão ficar a vida inteira esperando você criar jeito, criar juízo, pode-se dizer. E depois outra, desde que se determinou, comece a estudar, não falte por nada. Sigam direitinho aquilo que está ensinando, mostrando, porque é assim que vocês vão seguir adiante. E depois outra, não é no estalar de dedos que se desenvolve a mediunidade. Algumas pessoas que já se pronunciam essa mediunidade, que já está amadurecendo, como se diz. Melhor ainda, porque aí ele vai adquirir os seus conhecimentos e muitas vezes também que é bom esses conhecimentos não só para ele, como para a entidade que vai acompanhá-lo. Porque, gente, não somos só nós que precisamos trabalhar nessa mediunidade. Os nossos guias, os nossos mentores, embora estejam geralmente em um grau mais alto, com mais conhecimentos, eles também têm essa tarefa para progredirem, para melhorarem espiritualmente. Então, gente, é um trabalho duplo. O médium não está trabalhando sozinho e o guia também não. Então, não dói. O espírito não entra dentro da gente como muita gente pensa. Ah, eu tenho medo. Medo do quê, gente? Vocês precisam ter medo desses fascínoras que estão aí para a rua matando a 3x2, roubando, espancando. Dos humanos encarnados que vocês precisam ter medo. Ninguém entra, ninguém sai de dentro da gente. São vibrações. Se for possível, até mostra as figuras da própria entidade, né? Vibrando na cabeça ou em alguma parte do corpo, dos chakras da pessoa. E é um trabalho em comunhão, em ajuntamento. É uma espécie de um acasalamento da vibração daquele que quer trabalhar com aquele que vai dar, fazer, ajudar esse acasalamento. E existe, geralmente, há pessoas que não sentem nada, não sentem mal nenhum, não sentem dor, né? Mas há outros que têm pesadelos. Nossa, levantam no meio da noite assustado. Há quem tenha tontura, dor de cabeça, sente-se irritado. Mas isso não é para sempre. É um negócio que está se desenvolvendo, passo a passo, e depende muito de cada um de nós. Depende muito, principalmente na nossa parte moral, na nossa vivência no dia a dia. Se nós estamos fazendo ou pensando alguma coisa errada, vamos procurar melhorar. Porque nós agindo assim, nós estamos atraindo irmãozinhos mais inferiores e esses irmãozinhos vão fazer de tudo para atrapalhar, porque eles sabem que a gente veio com uma tarefa que vai fazer com que a gente progrida. E eles não querem isso. Mas não há por que ter medo. Não tira pedaço. Poxa, uma vez por semana. O que é? Uma vez por semana. Conforme o lugar que vocês forem trabalhar, vocês vão ficar por 1 hora, 1 e pouca, né? Escutando sobre o Evangelho, vendo o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. Ou então os livros dos Espíritos, que é do Allan Kardec,
o livro dos médios, né? E vão escutar entidades que dão a presença, né? Às vezes até parentes são invocados. Então, o que tem nisso de errado, de mal? E nesse dia que você for trabalhar, evite discórdias, brigas, não empanturre o seu estômago de coisas que são de difíceis digestão. Não beba, procure não fumar. Já foi falado sobre a bebida, sobre o fumo, o quanto que ele destrói o ser humano. Então, minha gente, o que tem de difícil nisso? É um trabalho como qualquer outro. Se vocês vão trabalhar para o seu ganha-pão, você não tem que se esmerar, fazer a sua parte, para depois você ter esse merecimento e ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão. A mediunidade, bem seguida, bem orientada, vai trazer um futuro muito bom. Nós passaremos para o lado de lá com um prêmio a mais. E nós vamos ficar felizes. Agora, se não for seguida essa mediunidade, muitos ficarão doentes. Outra coisa, as coisas não começam a não dar certo. Você não passa bem no seu serviço, você não consegue arrumar as coisas que você gostaria de arrumar, porque muitas coisas vão sendo atrapalhadas, vão sendo diminuídas. Ah, mas eu só faço coisas boas, mas não está fazendo aquilo que você se determinou a fazer. E você está perdendo tempo, que a hora passa e pode chegar o dia em que seu próprio mentor já deu no pé, como se diz. Foi procurar outro médium favorável, porque ninguém que está ligado a um trabalho fica esperando a vida inteira, gente. Vocês vejam bem, vocês que têm mediunidade, que estão escutando, vocês estão esperando o quê? Vocês não estão vendo quanta coisa está acontecendo no nosso plano, gente? Ou será que precisa ter coisas piores para vocês entenderem que há tempos a Terra está se movimentando para um grau melhor? Vocês não desejariam poder ficar aqui, reencarnar aqui outra vez? Porque se não fizer a parte que vocês se propuseram antes de nascer, nada disso vai acontecer. E quando passares para o lado espiritual, vocês vão sofrer muito, muito, gente. Não é que vocês vão lá no umbral, nem ficar lá no meio das entidades. O remorso, o arrependimento de você ter tido oportunidade e não aproveitaram. Não aproveitar por quê? Porque encarnado existem muitas ilusões. Ah, como eu gosto de festa, como eu gosto de ir em tal lugar. Ah, gosto só de passear, por mim eu vivia passeando. Quanta coisa que eu vou atrás, eu vou comprar. Então a gente vai muito atrás de coisas fúteis, gente. Coisas que eu não vou levar para o outro lado. Coisas que depois eu vou cair em si e falar, mas por quê? Por que dei tanto valor naquilo que não é para ser dado? E esqueci daquilo que era verdadeiro. Então, gente,
pensem bem, seja lá que religião você for, ou se não for de nenhuma, comece agora. É preciso começar, porque daí é um passo só. E há livros do Allan Kardec, começando pelo o Espiritismo, né? Segundo o Kardec, o livro a respeito do Espiritismo, todinho do Evangelho, que vocês podem colocar nas suas cabeceiras. Cada dia lê uma parte, pode ler em voz alta, porque ali terão irmãozinhos que também querem ouvir isso. Façam a prece e não deite sem orar e nem tampouco levante sem agradecer a Deus por mais um dia. E assim, gente, do livro da Evangelho, vocês poderão ler o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, eu vou falar para vocês que é tudo descritivo, gente. É tudo explicações, tem termos difíceis. Não vou falar para você que é facinho, mas vamos em frente. Não guarde o livro na gaveta e deixe para lá, não. Faça força, né? Um dia que não tiver nada, que tiver quieto, não há nada na televisão, agora principalmente nesses dias, leiam. Se não gostam de ler, vocês vão ver que aos poucos vocês perderam tempo em não estudar e não ler, principalmente coisas boas a que eu estou me referindo. Depois do livro dos Espíritos, virá o livro dos Médios, que mostra, que ensina, que indica o caminho certo que vocês têm que seguir. Não vão atrás de pessoas desavisadas, pessoas que não entendem nada. Não escutem, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Leiam, façam isso. Existem outros livros, e além do Allan Kardec, muitos livros do Chico Xavier, que foram ditados por espíritos que só quiseram a nossa felicidade, o nosso bem, o nosso entendimento. E por aí vai. Mais um alerta. Não fique esperando a banda passar. Não, ela pode não passar. E vocês ficarão com o dedo na boca, como quem diz, sem nada mais a fazer. Então, lendo, escutando e fazendo. Nós vamos então, vou começando explicando, gente, sobre o que é a mediunidade, né? O mediunismo, o que é esse desenvolvimento, esse preparo, para vocês terem ideia, porque há pessoas que eu já encontrei que eles ficam assustados. Mas o que é? Por que eu sou médium? Mas o que acontece? Mas aonde que eu vejo isso? Então, embora ela tenha vindo com essa tarefa, no reencarnar, a gente esquece, gente. Apenas a gente recebe um aviso, um alerta, que algo a gente tem que fazer, né? Então, e fica, nossa, eu tenho que ir no centro? Mas por que eu tenho que ir no centro, né? E há pessoas que passou muito tempo sem ler, sem mesmo estudar, até mesmo sem orar, conforme falei para vocês. Tem gente que leva o dia e a vida inteira. Ah, Deus está me vendo. Ah, Deus sabe o que eu estou precisando. E por aí vai. Então, eu vou falar sobre
Médios e mediunidade, em palavras bem simples, que foi escrito por um senhor chamado Eliseu Rigonati. Os livros dele, gente, são de grande facilidade e ele escreve de uma maneira mais fácil do que outros autores. Bem simples, bem singela, e ele teve todo o cuidado do mundo para essas explicações. Uma das partes mais fascinantes do Espiritismo é, sem dúvida, a mediunidade. É um campo rico de problemas, onde o estudioso encontrará farto material para observações e estudos. Não nos alongaremos na técnica da mediunidade, a qual poderá ser facilmente estudada em livros especializados. Sim, minha gente, existem muitos livros, gente. E mesmo se vocês não querem ficar naquele livro, porque tem gente que fala que é maçante, que é tedioso, vocês têm romances, gente, romances lindos, que falam a vida verdadeira daqueles seres, o que aconteceu. E nesses livros vocês vão encontrar lições, cada vez mais lições sobre a vida. Queremos aqui simplesmente chamar a atenção para 2 pontos seguintes. A mediunidade não depende do espiritismo, porque o espiritismo usa a mediunidade. É um erro, gente, supor que o espiritismo inventou a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, gente, uma vez que sempre existiram as suas esferas. Sempre existiram, gente, desde que o homem é homem, que começou já as suas pequenas civilizações, né, que Deus mandava os missionários, os profetas, todos eles tinham mediunidade. Todos eles tinham ajudas do alto para trabalhar, para ensinar, para encaminhar. Nossa, o Antigo Egito, então, entre os hebreus, Jesus, né? E por aí afora, tendo grandes médicos, grandes pessoas, sempre trabalhando em benefício da humanidade. As pessoas que usam a mediunidade chamam-se médiums. Também, os médiuns não são exclusividade do espiritismo. Deles sempre houve e se manifesta, não somente no seio do espiritismo, como também no seio de todas as outras religiões, no de todas as camadas sociais, entre ricos, entre pobres, entre crentes e descrentes, entre letrados e iletrados. A mediunidade é uma qualidade inerente ao espírito e não há ninguém privado dela. E assim, no sentido geral, todos nós encarnados somos médiums. Entretanto, o grau de mediunidade varia de pessoa a pessoa. Em algumas é acentuado, em outras menos, chegando ao mínimo imperceptível em grande número. Acontece que poucos sabem usar conscientemente a mediunidade, e a esses poucos é que se dá especificamente o nome de médiuns. Então, esses que vieram especificamente para trabalhar, né? Para arregaçar as mangas. Médiuns, por conseguinte, são as pessoas que se dedicam com sinceridade e carinho ao intercâmbio entre os 2 mundos, transmitindo-nos com mais facilidade as instruções e as explicações provindas dos desencarnados.
Sendo o Espiritismo uma religião que veio especialmente para demonstrar-nos a imortalidade da alma e a vida que passaremos a viver depois do fenômeno da morte, encontrou nos médiuns auxiliares preciosos para coadjuvá-lo nessa tarefa. Como os escafandristas que mergulham nos mares e de lá trazem notícias da vida submarina e mesmo tesouros que o fundo do mar guarda, assim o médium penetra na esfera espiritual e de lá traz informações valiosas acerca de nossa vida e lições importantes para vivermos nobremente enquanto formos encarnados. Médios e mediunidade não são privilégios do Espiritismo. O que acontece é que o Espiritismo sabe tirar todo o proveito possível da mediunidade, colocando-a a serviço da libertação da alma humana e descerrando-lhes horizontes espirituais ilimitados. Resumindo, a mediunidade é através dela. Estudamos o mundo espiritual, vemos o estado em que lá vivem os desencarnados, conhecemos os resultados das ações que os desencarnados praticaram na Terra. E como o homem prevenido vale por 2, aprendemos a pautar nossa vida segundo as leis divinas, consubstanciadas no Evangelho de Jesus, para evitarmos as péssimas consequências do desrespeito a essas leis. Longe de ser combatida ou ironizada, a mediunidade precisa ser carinhosamente estudada por constituir luminoso caminho de progresso para a humanidade. Espero que com essas poucas palavras tenha ajudado nossos irmãozinhos que estão aí sem rumo, que eu sei. Muita gente eu conheci que tinha necessidade de trabalhar, de estudar, mas não acreditam, não aceitam. Então que elas possam uma hora, os seus mentores sempre falando, seu anjo da guarda, orientando, para que elas façam aqui aquilo que elas vieram para fazer. Sem mais, gente.